E eu quero falar mais uma vez sobre o atentado em Brasília, ao vivo, agora com a nossa repórter Natália Fruê, que está lá em Rio do Sul, Santa Catarina, que é a cidade onde o autor das explosões nasceu. Natália, eu imagino a repercussão que deve estar acontecendo aí na cidade até esse momento, né? Porque é uma cidade com quantos mil habitantes, mais ou menos? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César, boa noite para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. É um município bem pequeno, são 72 mil habitantes. Eles, aqui na cidade, durante todo o dia de hoje, só se fala nesse atentado que aconteceu na capital federal. A família do Francisco Vanderlei era muito conhecida aqui na cidade, eram 8 irmãos. A mãe dele tem 88 anos, ficou sabendo de tudo o que aconteceu. E a surpresa maior por aqui é que ninguém da família sabia que ele tinha intimidade para manusear qualquer tipo de material explosivo, seja bomba caseira ou fogos de artifício, tudo isso que a Polícia Federal vai apurar. Nós viemos até aqui, fomos até o local onde Francisco Vanderlei morou antes de ir para Brasília, há cerca de 4 meses. Essa moradia hoje é ocupada pela ex-companheira dele e tudo isso a gente veio até aqui para tentar entender o perfil desse autor das explosões, que foi de dono de casa noturna a chaveiro. Os amigos, ele é visto pelos amigos como uma pessoa muito tranquila, mas que, de acordo com esses amigos, depois de 2020, quando ele tentou uma vaga como vereador aqui na Câmara Municipal e não conseguiu, ele passou a radicalizar o discurso contra partidos de esquerda e também contra o Poder Judiciário, como a gente confere agora na reportagem. Vizinhos de Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, nem imaginavam que ele estaria em Brasília. Até então eu achava que ele estava na praia, que ele falou que ia tirar umas férias na praia lá, porque o filho dele já estava assumindo chaveiro. Uma pessoa calma, pessoa boa de coração, ajudava todo mundo. Quem sabia que ele estava na capital federal há mais de 2 meses era a ex-mulher de Francisco Vanderlei, que mesmo após a separação, manteve o convívio por causa dos amigos em comum. A polícia, Daiane, contou que depois da posse do presidente Lula em 2023, ele passou a disseminar discurso de ódio. Me deixou quase louca, quase louca. Só falava de política, 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 política. Então ele não se mataria, porque ele jamais tiraria a vida dele, a não ser que ele tivesse cumprido o objetivo dele. Aqui em Rio do Sul, Francisco Vanderlei morava naquela casa ali. No mesmo terreno, bem do lado, fica a banca de chaves codificadas, que era um negócio que ele tinha atualmente junto com um dos filhos. Ele saiu daqui de carro e percorreu mais de 1.600 quilômetros até Brasília. A família dele é conhecida na cidade por ter comandado nos anos de 1990 negócios do setor de eventos. Ele chegou a ser dono de uma casa noturna, mas depois que o local fechou, passou a atuar como chaveiro. Também concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade em 2020, mas teve menos de 100 votos. A partir daí, acumulou derrotas na tentativa de entrar na política. Eduardo era o presidente do PL em Rio do Sul, quando o tio França, como Francisco Vanderlei era conhecido, concorreu. Ele contou que o amigo costumava criticar o Poder Judiciário. Um pouco indignado, às vezes, com as situações do Judiciário, que ele comentava isso na nossa reunião, mas sempre queria transformar a nossa cidade, né? Sempre queria o bem da nossa cidade. Mas em momento nenhum ele era uma pessoa revoltada com nenhuma situação. Em agosto deste ano, tio França esteve no plenário do Supremo Tribunal Federal e compartilhou uma foto nas redes sociais com a mensagem: "Deixaram a raposa entrar no galinheiro", e chamou o local de chiqueiro. A visita foi feita em um fim de semana, quando turistas são autorizados a entrar no plenário. No mesmo mês, esteve no gabinete do deputado federal Jorge Gotten, do Republicanos, que também é de Rio do Sul e conhecia Francisco Vanderlei há mais de 30 anos. Em agosto ele esteve visitando, eu não estava talvez nem em Brasília, porque eu estava em eleições municipais lá, em campanhas, e não cheguei a falar com ele. A última vez que eu falei com ele foi o ano passado. Nessa conversa que eu tive com ele, eu senti ele meio abalado emocionalmente por causa da separação. Eu comentei sobre isso. O França que eu conheci não é esse França. Francisco Vanderlei também foi alvo de processos na justiça.
Ele teve uma condenação por violência doméstica há mais de 10 anos e, durante a pandemia, respondeu ações penais por descumprir regras de distanciamento. Também foi processado pelo município de Rio do Sul por dívidas tributárias. Rogério é irmão de Francisco Vanderlei e diz que em 2022, logo depois da eleição, tio França participou de bloqueios em rodovias de Santa Catarina. Ele contou que depois da derrota de Jair Bolsonaro, o irmão radicalizou o discurso. A gente tentou resgatar ele, a minha mãe, eu, a família, enfim, para ele sair dessa linha de mentalidade de mente, nessa trajetória de se só pensar nesse fato de política, né? Então, mas ele não conseguiu sair. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.